Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ética, Cidadania e Inclusão Social para a turma do P2 Noite de Biomedicina. Você concorda com a gravação e publicação dessa aula no meu canal do YouTube depois? Sim, professora. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, né, nós... Na aula passada, estávamos finalizando o conteúdo de cidadania. Então, deixa eu parar aqui de onde a gente... Continuar de onde a gente parou. Então, a gente ficou, né, a partir daí, sobre, né, a Assembleia Geral, relacionada aos direitos humanos, né, onde a gente estava discutindo na semana passada. Então, finalizando essa parte... No item 4, ele dizia que toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. No próprio código, né, de conduta, de ética das profissões aqui regulamentadas pelo nosso país, né, eles trazem isso também. Que é um direito nosso poder fazer greve, né, organizar sindicatos, se reunir, fazer conselhos, né, de forma que possa estar resguardando ali os nossos direitos como cidadãos e como profissionais, né, se for relacionado a alguma profissão específica. No artigo 24, diz o seguinte: toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Isso na prática, ou na teoria é muito bonito, né? Mas na prática às vezes não é o que a gente vê. Né? Muitas empresas ainda elas acham que o profissional, ele, por ter um salário, né, eles acham que você ali tem que se submeter a fazer qualquer coisa, né? Muitas vezes ultrapassando o seu horário de trabalho, muitas vezes ultrapassando também a questão das atribuições da sua profissão, da qual você foi contratado, né? E aqui no Brasil a gente fica muitas vezes de mãos atadas, vamos dizer assim, porque se nós não, em muitas situações, não nos sujeitamos, né, a fazer determinadas coisas, a abrir mão de horário de repouso, né, entre outros, a gente acaba ficando desempregado. E na situação que a gente vive no país, o desemprego é muito pior, né? Na maioria dos casos, é muito pior do que ter que se submeter ali a chefes ou empresas que não respeitam os direitos dos seus empregados. Existem as leis trabalhistas, né, que falam, né, sobre direitos e deveres também. E, assim, a gente tem na nossa sociedade, né, brasileira muito enraizada ainda aquela questão de entre aspas, trabalho escravo, onde você tem que ser ali o servo, servir, né, aquela pessoa que está ali vamos dizer assim, no status, né, de poder, de chefe. Muitas vezes isso, principalmente relacionado à questão doméstica. Como assim? Vocês podem estar se perguntando. Vocês lembram que houve, eu não lembro se foi 2017, não lembro agora qual foi o ano exato, que teve a questão da briga, né, dos direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Vocês lembram disso? Hein, pessoal? Lembro, sim. Pronto. E aí, o que é que acontecia? Muita gente achou ruim, né? Como assim? Por que ter direito? O cidadão, o trabalhador ali vai ter que dar direito. Aí ainda falava como se fosse uma forma pejorativa, né? Vai ter que dar direito à empregada? Sim, tem que dar, né?
todas as profissões no país, elas têm que ter o seu devido respeito, têm que ter os seus direitos. E por que uma pessoa que trabalha, né, como uma empregada doméstica ou empregado, né, doméstico, estou falando empregada porque geralmente são mulheres, né, que assumem esse cargo. Então, por que essa pessoa ela não pode ter direito? Porque um médico, um advogado, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, eles podem ter direito e uma empregada doméstica não? Ah, porque ela limpa a privada. Sim, daí? Ela está fazendo aí o trabalho dela, seja limpando privada, seja cozinhando, seja lá o que for, tá? Ela merece respeito e merece também ter direitos. E aí vem aquilo que eu falei, né? Aquela questão de ser enraizado ainda o pensamento aqui no Brasil de que as pessoas têm que ter alguém para lhe servir, né? Ainda pegando o pensamento lá do século retrasado, né? Do século XIX, em relação à escravatura. No artigo 25 diz que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Infelizmente, isso fica também muito só na teoria, né? A gente não vê isso sendo colocado em prática como deveria. Tem gente que está dizendo aqui que está com dificuldade, mas não tem problema, a aula está sendo gravada. Tentem ficar acessando, tá? Tentem ficar acessando a aula. E se por acaso não der para acompanhar, assiste a gravação. Mas tentem ficar acompanhando aqui, que é onde eu pego a frequência de vocês, tá bom? No 2, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro e fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão de gravidez, né? Quando a gente falou da bioética em relação à questão do aborto, que é uma questão que tem relação, né, com problema de saúde, né? E também com a questão de penalizar principalmente, né, pessoas, mulheres pobres. Essa questão das crianças nascidas, né, que vão ter seus direitos, muitas vezes também fica só no papel, onde muitos homens que são o pai dessas crianças, né, pai geneticamente falando, não pai de cuidar, né, de realmente exercer o seu papel de pai, muitas vezes é uma coisa até, vamos dizer assim, cansativa, estressante, né? Da forma que a mãe precisa estar recorrendo à justiça para que aquele filho tenha os direitos, né? Uma vez que a mãe não engravidou sozinha, né? Então é muito fácil se dar apenas punições, restrições para as mulheres, e não dar opções, e para os homens muitas vezes não são punidos. Não querem nem sequer assumir o próprio filho, né? Não estou dizendo que assumir o próprio filho seja uma punição. Eu estou falando no sentido de não assumir, tá? Quando eles não assumem o filho, não respeitam os direitos daquela criança, né? Por estar carregando a genética daquele indivíduo. No artigo 26, toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito. Ou seja, a questão, quando falo em instrução, é a questão da educação, né? É um direito à educação. Então, o governo ele tem que possibilitar
as pessoas acesso à educação de forma gratuita e deveria também ser de qualidade. A gente tem colégios excelentes, maravilhosos aqui no nosso país que são públicos. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de toda a rede pública de ensino do nosso país. Então, as verbas elas precisam ser melhor distribuídas, existir uma fiscalização desses gastos, os professores, independente de ser rede pública ou privada, eles precisam também ser melhor remunerados, né? E com tudo isso, incentivo, a gente teria, né, uma educação no país muito melhor, com muito maior qualidade, a gente também já falou isso em aula, né? Que um país para crescer, o pilar disso é a educação. Com a educação, você vai diminuir a criminalidade, você vai aumentar a questão da empregabilidade, porque as pessoas vão estar mais qualificadas, você vai melhorar os cuidados em relação ao meio ambiente, você vai ter pessoas mais críticas que vão poder, né, ter um pouco mais de possibilidade de fazer uma análise melhor em relação aos políticos que que as pessoas vão votar. Então, tudo isso vai fazer com que uma sociedade ela cresça e se desenvolva, né? Países que estavam, vamos dizer assim, como a Finlândia, né, que há 30 anos era um país totalmente decadente, e em 20 anos ele conseguiu ficar entre os melhores países no mundo, simplesmente porque investiu pesado em educação. No item 2, a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana, aí do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade em todas as nações de grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, quando a gente estiver falando da questão da inclusão social. É importante que essa questão da educação, que ela também vai orientar a pessoa, né, a ela ser um bom cidadão, a ela ter ética, a ela conseguir compreender a importância das questões sociais, inclusive a questão da inclusão social. No item 3, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será administrada a seus filhos, né? Em qual escola for colocar essas coisas. Artigo 27. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios, né? Então, nós somos livres, desde que nós queiramos participar disso, né? É nosso direito. Toda a população tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor, né? Então, a gente tem a questão dos direitos autorais, que está protegida por lei. Artigo 28. Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidas na presente declaração possam ser plenamente realizados. Lógico, né? Observando os direitos e deveres de cada país. No artigo 29, toda pessoa tem deveres para com a comunidade em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita a apenas as limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidas contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas, né? Então, como a gente já vem falando, tem acordos internacionais que resguardam os direitos da população
né, da pessoa humana em qualquer país, né? Existem diversos acordos internacionais para isso. No artigo 30, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, a gente viu nas primeiras aulas, quando estávamos falando de bioética, né, a Segunda Guerra Mundial é um exemplo triste, né, da nossa história, onde algumas pessoas se achavam superiores às outras, achando que elas teriam direito à vida e as outras não, né? E isso, lamentavelmente, causou a morte de milhões de pessoas. E aí, deixar uma mensagenzinha para vocês antes da gente ir para a parte de inclusão social. Então, caros alunos, não permita que a ideia de que somos desinteressados da realidade em que vivemos se prolifere. Levante, lute e combata. Então, vocês precisam fazer o diferencial. A gente está vendo muitas pessoas as quais elas não conseguem compreender coisas básicas como as que a gente falou aqui em sala de aula, referente a direitos humanos, referente à sociedade, à cidadania, à ética. Então, a gente precisa exercer e, na verdade, conhecer os nossos direitos e deveres e saber, né, que o outro também tem direitos e deveres e que nós vivemos em sociedade e que a gente precisa trabalhar e batalhar para que haja uma união, né, e uma harmonia entre todos. Enquanto houver uma criança passando fome, não se pode falar em felicidade, muito menos em cidadania. Conquiste seu título honroso de cidadão, combatendo as atrocidades que hoje se alastraram por cada canto da nossa sociedade. Através da cidadania, queremos alcançar uma melhor qualidade de vida humana. E aí, para refletir, eu trago esse texto para vocês aqui, que é intitulado A Estrela do Mar. Então, um garoto que morava à beira-mar ia à praia todos os dias ao nascer do sol e lançava uma mãozada de areia no mar, né? Ele se abaixava ali, pegava a mão cheia de areia e jogava. Uma atitude muito estranha para todos que observavam a cena, né? E que todo dia se repetia. O garoto não deixava sequer um raio de sol incidir no chão e lá estava ele correndo por toda a enseada. Diziam que era deficiente mental, mas o garoto era ágil, esperto. Inventaram que ele sofria de depressão. Geralmente é isso que acontece, né? Quando as pessoas não conseguem compreender as outras, elas começam a confabular ali teorias, né, da conspiração, começa a colocar imagens naquela pessoa, as quais não são verdades. Bastaria chegar e conversar. A mesma que separou seus pais, né, no caso da depressão. Mas, na verdade, ele era um garoto inteligente que sofria por não ter muito o que fazer naquela pacata vila de pescadores. Queria fugir dali, cursar faculdade e subir na vida. Tinha seus sonhos. Seu pai era pescador de família e sua mãe dona de casa por falta de opção. Ambos não sabiam ler nem escrever. Não havia escola na vila. Não conheciam a cidade grande. Poucas vezes tinham saído na pequena praia de onde tiravam o sustento de gerações e gerações. Viviam na miséria, isolados do mundo, mas não reclamavam. Havia fartura de peixe que Deus lhes dera, ou seja, não faltava comida, né? O que já é muito importante. E sabiam que em breve conseguiriam o que sonhavam. A fé os permitia viver ali, mas o menino não queria ser pescador, o que irritava, né, seu próprio pai, porque cada um, né, ele tem que exercer aquilo que lhes é agradável, né? Cada um deve seguir seu sonho. Então, não é porque, vamos supor, meu pai queria que eu fosse tal coisa, então ele queria ser tal coisa, não conseguiu, ficou frustrado e quer que eu faça isso. Não, eu que tenho que ter a vontade, né, de realizar o que eu quero. Porque meu pai quer que eu seja médico. Tá, mas você quer ser, sei lá, arquiteto. Quem vai exercer a profissão? Seu pai ou você? Né? Então, somente sabia correr pela praia e sonhar. Convenhamos que muito mais alto e com mais fé que seu pai. E o fato se repetia, sempre que o garoto tinha disposição, pois tempo não lhe faltava. Até que um dia um velho curioso que morava nas redondezas e observara sua rotina matinal o indagou, querendo saber por que todos os dias ele tinha o hábito de correr por toda a enseada.
O garoto respondeu que salvava as estrelas do mar. Com o movimento das ondas e a ação das marés, as estrelas ficavam presas na areia e com o tempo ali morriam por desidratação, né? Porque a maré secava e aí elas ficavam ali esturricadas por causa do sol. Ele as retirava antes que elas morressem com o sol forte do verão, por isso que ele fazia isso bem cedinho, dando a elas novamente a vida. O velho ficou pasmo. Com tantas praias e estrelas do mar por este mundo afora, que diferença faria o garoto? Chegou a pensar que ele realmente era retardado. O que representa uma estrela de mar na vida deles? Infelizmente, o velho homem não percebeu que pequenos atos podem salvar vidas, que podemos fazer a nossa parte e que gestos simples nos tornam importantes para alguém e para si mesmos. Ele nunca tinha ajudado o próximo, diziam que tinham problemas com a bebida, era rejeitado pela comunidade, mas não tinha culpa de sua ignorância, afinal, a vida o tinha moldado daquela forma, bruta, sem nenhuma lapidação, ignorante por opção. Então, como eu estava falando anteriormente, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, pode ser que você diga, mas eu sou como, né, o senhor falou aí nessa história da Estrela do Mar, mas é só uma pessoa. Mas a gente se somando, um mais um, mais um, mais um, nós podemos ser milhões. O mundo hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas. E se nós nos unirmos, né, para propagar o bem, propagar o amor, propagar a paz, então a gente consegue ter uma sociedade muito melhor para se viver. Infelizmente, a gente tem aquelas pessoas que só propagam o mal, né? E vou ver se eu lembro da frase exata, e eu acho que vocês conhecem também, pode complementar se eu não conseguir falar ela exatamente, mas tem uma frase que diz assim, o problema não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons, né? Então, quando a gente vê só atitudes maléficas, né, só ódio sendo destilado, e pessoas que não concordam com aquilo ficando calada, então elas estão sendo coniventes. Né? Então a gente precisa lutar para que o bem prevaleça, né? Para que a gente, um exemplo, nessa pandemia, que a gente possa orientar as pessoas com menos instrução de que vacina salva vidas, né? Que diversas doenças pelo mundo já foram erradicadas, ou seja, né, desapareceram, graças a vacinas, né? Que tecnologias cada vez mais estão se desenvolvendo, se aprimorando, e com isso as vacinas, a tendência é que cada vez mais sejam criadas mais rapidamente. A tecnologia que foi utilizada, por exemplo, né, para a construção de vacinas agora para a Covid, são tecnologias que estavam sendo usadas, por exemplo, na construção de uma vacina para HIV. Só que são vírus bem diferentes, completamente diferentes, com complexidades diferentes, fazendo, no caso, comparando o vírus do HIV com o da Covid, do HIV é muito mais complexo no sentido de que a questão das mutações deles são muito maiores. Então, por isso que fica tão difícil se construir uma vacina para o HIV. Mas, em compensação, a gente já tem tratamentos hoje. Agora, em junho, vai fazer 40 anos que o HIV, né, o primeiro caso de HIV aqui no Brasil, e em 40 anos a gente já vê pessoas, né, que vivem muito bem, né, toma suas medicações, cada vez mais o número de medicamentos são menores, né, que é chamado coquetéis, estão sendo desenvolvidas medicações injetáveis para você não ter que estar tomando com tanta frequência, né, ter um intervalo maior entre uma e outra. Já existe inúmeras formas de você evitar desenvolver a doença ou mesmo se contaminar, que são as PrEPs, né, quando você vive uma situação de risco, trabalha numa situação de risco, se você se expor, né, ali ao vírus, então a pré-exposição, ou seja, você faz ali o tratamento antes de se expor e caso, né, se realmente se concretize, você fica livre, né, da possibilidade de ter o vírus. Então a gente vê que está evoluindo e que cada um de nós fazendo sua parte, contribuindo, né, com a questão da educação, do conhecimento, contribuindo ao fazer uma doação, né? Por menor que seja,
hoje eu só tenho 10 centavos, R$ 1. Ótimo, para aquela pessoa, aquele R$ 1 pode ser, sei lá, 2 pães que ela vai comer naquele dia, né? E outras pessoas também, juntando ali algum centavinho, você pode estar ajudando tantas pessoas que ficaram desempregadas, né, nessa situação que o Brasil está vivendo agora, não só por causa da pandemia, mas pela forma da condução que a pandemia está sendo levada aqui no nosso país. Então, gente, terminamos aqui o material da nossa aula 4, tá? O TED se despede aí de vocês e vamos iniciar a nossa aula 5. Se vocês quiserem fazer algum comentário enquanto eu estou mudando aqui a tela, fiquem à vontade. Pronto, estão conseguindo ver minha tela, gente? Da aula 5? Pessoal? Eu não tô conseguindo ver, não. Tem mais alguém sem conseguir ver? Eu tô vendo, professora. Tá vendo? Tá, então deve ser a internet de Daniele. Tá, deve ser a Eu internet. só tô vendo o título da matéria. Não, tá, é isso mesmo. É isso mesmo que eu tô vendo. É porque minha internet tá cortando um pouquinho o áudio. Ah, tá certo. Então, ainda não comecei a passar o material. Então, agora, para finalizar a disciplina, vamos falar sobre a questão da inclusão social. Que vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente já falou antes, da questão da ética, da cidadania, né, direitos humanos, tal, vão estar inseridos aqui na questão da inclusão social. Então, a inclusão social é o conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social, seja por alguma deficiência física ou mental, seja por questões da cor da pele, da orientação sexual, do gênero ou poder aquisitivo dentro da comunidade. Dessa forma, o objetivo dessas ações, né, ações de inclusão social, é possibilitar que todos os cidadãos tenham oportunidades de acesso a bens e serviços, como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura, entre outros. Então, muitas vezes, o país ele precisa buscar estratégias para que questões, às vezes até culturais, que essas questões culturais que impedem pessoas de realizar algumas dessas atividades, né, direito à saúde, educação, emprego, etc., que essas questões elas sejam possibilitadas para todos. E às vezes, como eu falei, é necessário a intervenção do Estado para que isso realmente aconteça. Como a gente vai citar mais para frente, a questão das cotas, tá? Das cotas raciais. Então, quando a gente não entende essa questão das cotas raciais, a gente pode até ser contra, mas quando a gente para analisar, a gente vê que realmente nosso país não é nem um pouco igualitário e que questões culturais, principalmente pela questão da escravatura que a gente teve aqui no país, e ainda hoje, em 2021, a gente vê que pessoas, né, de baixa renda, e principalmente pessoas negras, elas são colocadas, né, num patamar, vamos dizer assim, de inferioridade por muitas pessoas, fazendo com que haja, sim, uma dificuldade maior para essas pessoas de terem acesso a diversos serviços, né, educação, saúde, até a questão do próprio emprego, né, entre outros. Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que a gente vinha falando na aula passada, a liberdade e a igualdade entre as pessoas começou a ganhar espaço para o debate e reflexão na contemporaneidade. Em decorrência disso, o debate acerca da inclusão social está cada vez mais relevante, fator que faz com que as pessoas sejam instigadas a abandonarem comportamentos excludentes e discriminatórios. Então, é muito bom quando a gente tem acesso à informação
e aí por diversos meios, mas aí também é importante a gente saber filtrar, né, a informação, porque cada vez mais a gente tem uma maré de fake news aí, né? Então, quando a gente consegue evoluir o nosso pensamento, aonde às vezes a gente não compreendia alguma coisa, como eu dei o exemplo, a questão das cotas, né? Meu dinheiro está sendo usado para facilitar outras pessoas entrarem na universidade e tal. Então, quando você não compreende isso, você pode ter simplesmente essa visão, né, financeira, vamos dizer assim, tá? Mas quando você para observar e pensar, você vai ver que não somos iguais, tá? Só para citar como exemplo, vocês são alunos da noite, né, do curso de biomedicina da noite. Provavelmente muitos de vocês trabalham, se não todos, né? Como a gente está nas aulas remotas, a gente não tem muito assim conhecimento uns dos outros. Mas só, né, para ilustrar, se vocês trabalham durante o dia e estudam durante a noite, lógico que isso vai diminuir o tempo, né, que vocês vão ter para poder estudar. Isso é óbvio. Uma pessoa que tem a atividade só da faculdade, né, que, vamos dizer assim, ela tem a dedicação dela exclusivamente para o estudo, provavelmente ela deve ter um rendimento um pouco maior daqueles que trabalham e estudam, porque ela vai ter um tempo a mais, né? Então, no momento que a gente vê pessoas, né, de classe social um pouco mais alta, aonde aqueles jovens, eles não precisam trabalhar, eles estão numa faculdade, vamos supor que a faculdade seja paga pelos pais, né, por alguma outra pessoa que não seja ela, então ela tem sim benefícios, regalias, né? Ela, diferente de uma pessoa que, vamos supor que a pessoa é jovem, é solteira, não trabalha. Então, olha o tanto de privilégios que essa pessoa tem. E não tem problema nenhum ela ter isso, né? Ela teve a sorte de nascer numa família que tem essas condições e pode lhe proporcionar isso. Não há problema nenhum por causa disso. A questão é você querer dizer que a sua realidade, ela é, por todas essas questões que eu falei, ela é bem mais fácil. Aí você querer dizer que para todo mundo é a mesma situação. Você não se colocar no lugar do outro. Então, vamos supor que você é uma mulher, que você tem filho, que você trabalha e que você estuda. Então, olha o tanto de coisa que essa pessoa tem que dar conta além das questões da faculdade. Então, querer dizer que é tudo igual, que é fácil do mesmo jeito, não é. Então, os obstáculos que essa pessoa ela precisa ultrapassar para poder se formar são muito maiores do que aquelas que não têm nada disso. Então, a questão de bolsas, né, que são disponibilizadas, a questão das cotas, visam justamente tentar diminuir essas dificuldades que outras pessoas vão ter e que outras, né, nunca vão precisar passar por isso. A gente precisa pensar também no outro, pensar no próximo, sair da nossa bolha e ver que a nossa realidade não é a realidade da maior parte do país. Então, vocês agora, com alunos de graduação, de um curso superior, vocês são privilegiados, sim. Por quê? Porque a maioria da população ela não chega ao ensino superior, tá? Então, vocês fazem parte, de um grupo pequeno, tá? E ainda temos uma parte das pessoas que chegam ao ensino superior e que não concluem, tá? Espero que não seja o caso de vocês, espero estar na colação de grau de vocês mais para frente, né, daqui a alguns anos, mas não é a realidade de todos, tá? A gente precisa, né, dar essa possibilidade para que mais pessoas tenham acesso à educação, a conhecimento, né, e a outras coisas também.
Tá, a discriminação social, um rápido apanhado sobre as suas causas e consequências. Tomada como um conjunto de opiniões equivocadas sobre grupos de pessoas, a força do preconceito em seu aspecto coletivo reside no fato de que a crença na verdade de precários julgamentos de valor corresponde aos desejos, paixões e interesses dos que neles creem. Então, a gente vê muitas vezes pessoas que têm preconceito, por exemplo, religioso, né? A questão da intolerância religiosa. Ah, se você não é cristão, então você não presta. Ah, se você é de uma religião afrodescendente, então você, né, faz magia negra, não sei o que, já não começa a distorcer. Então, falta o que aí? Falta informação, falta conhecimento. Por isso que o nome é preconceito. Você tem um conceito anterior daquela pessoa porque você não tem conhecimento sobre, né, aquela situação, aquela religião, seja lá qual for a situação do preconceito que você tiver. Então, na vida comunitária, o preconceito coletivo quase sempre implica a superposição de uma desigualdade social a uma diversidade natural existente entre os homens. É o que, por exemplo, ocorreu precisamente na questão feminina. É evidente que entre homem e mulher existem diferenças naturais, mas a situação feminina que os movimentos feministas refutam é uma a qual a diversidade natural se acrescentaram diferenças de caráter social e histórico, que não são justificadas naturalmente e que, sendo um produto artificial da sociedade dirigida por homens, podem ou devem ser eliminadas. Como eu já falei para vocês na outra aula, né, nós mulheres não tínhamos nem sequer o direito de voto, né? Em muitos países, inclusive aqui no Brasil, muitas mulheres não tinham o direito de frequentar a escola. Ainda existem países hoje, 2021, que pessoas, que nós, mulheres, não pode frequentar a escola, não pode ter conhecimento. Por quê? Porque é uma sociedade baseada no patriarcado, onde o homem ele deve ser o provedor da casa, ele que tem que ter conhecimento, ele que tem que ter uma vida social, que pode trabalhar fora, que pode viver sua vida plena. E as mulheres desses países, né, são simplesmente subjugadas e devem estar ali simplesmente para servir aqueles homens. O reflexo nocivo do preconceito coletivo é a discriminação social, que, como um processo em um primeiro momento, afunda-se justamente na constatação da diversidade natural entre grupos de pessoas. Desta constatação deflui sempre de uma forma acrílica, né, um ulterior juízo de valor, no sentido da consideração da superioridade de um dos grupos em relação ao outro, em direta correlação com os aspectos relacionados às suas diferenças, para em uma terceira etapa culminar na conclusão de que o grupo inferior deve ser explorado, subjugado e até mesmo eliminado pelo o que ele se sobrepõe. Um exemplo bem claro disso, né, ocorreu na Segunda Guerra Mundial, onde algumas pessoas, né, os nazistas no caso, eles se achavam superior, né, à raça ariana, a qual Hitler trazia ali como sendo a raça superior em todos os aspectos, e deveria haver uma supremacia ali apenas deles, e que só eles teriam direito à vida, e entre outras coisas, né? E aí eles literalmente eliminavam, né? Torturavam, matavam, fazia tudo que não prestava com judeus, ciganos, homossexuais, entre outros grupos que eles consideravam como sendo pessoas inferiores a eles. O processo de práticas discriminatórias está permeado por doutrinas pretensamente baseadas em dados científicos e que seria, por conseguinte, susceptíveis à demonstração. O racismo parte do infundado postulado de que a humanidade está dividida em raças diversas, avançando no sentido de que algumas são superiores e outras exatamente por força das características que as diferenciam.
Então, isso também é algo totalmente sem sentido. Ah, porque eu sou branco, eu sou melhor do que o negro. Por quê? Né? E a gente vê a questão cultural, porque os negros foram escravizados, então eles são piores do que os brancos. Não, não, né? Pelo contrário, a gente deve lutar aí pela a questão da igualdade e por retratar, né, todo o sofrimento que os negros passaram aqui no nosso país e que ainda passam. É até ridículo ver essa questão do preconceito racial aqui no Brasil, eu já citei isso em aula, pela questão de que a miscigenação aqui no Brasil é imensa. Se a gente for fazer um levantamento genético, né, de toda a população, inclusive dessas pessoas, né, que são preconceituosas, racistas, ela vai ter ali traços, né, de genes negros. Então, é assim, inconcebível pensar de que as pessoas elas se acham melhor ou pior, porque minha cor da pele é X, é Y, é Z. Isso é muito ridículo. E a gente precisa lutar para que esse preconceito ele acabe, né? Então não tem sentido você desrespeitar a outra pessoa porque você não gosta da cor da pele dela. Sim, qual o motivo? Né? Porque não tem porquê. Não tem porquê. Né? Então, nós seres humanos, nós não nascemos com preconceito. Né? Nós não nascemos dessa forma. Pessoas negras, elas são... Não, não são. Isso é o quê? Isso é passado, né, de uma pessoa para outra. No caso dos pais, das pessoas, dos responsáveis, as pessoas que interagem com aquela criança, que vão colocando esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento na cabeça das crianças. É igual uma coisa tão besta, tão simples como cor. Cor. Verde, rosa, azul, vermelho, preto, marrom, laranja, amarelo. São cores. Menino tem que ser, não pode brincar de rosa, não pode usar roupa rosa. Por quê? É uma cor, gente, é uma cor, não é nada demais, é simplesmente uma cor. Aí coloca isso na cabeça da criança e a criança já vai criando, né? Porque ela está em desenvolvimento, ela é igual a esponja, ela absorve tudo, e aí ela vai absorvendo isso. A criança ali, ao ver você tratando mal uma pessoa, ela vai achar que ela também deve fazer isso. E aí ela vai crescendo, né, cada vez mais, e aí sua formação vai se desenvolvendo para uma pessoa preconceituosa, né, em vários sentidos. Por isso, em última instância, seria justificável a dominação e a eliminação das raças supostamente inferiores por aqueles que estariam em um nível de superioridade. Então, o pensamento de algumas pessoas, e como eu falei, é bem retratado, né, na nossa história com a Segunda Guerra Mundial, eles pregavam isso. Você é um ser inferior, então é justificável eu te eliminar. Nesse contexto, encontram-se as sequências resultantes do processo de discriminação de grupos de indivíduos, no seio de organizações políticas e sociais, com realce e perseguição política, quando o uso da força se fez presente para eliminá-los. No curso da história, quadros de segregação social gerados ou acirrados pelo preconceito deram ensejo a grandes conflitos entre povos e nações. O apartheid na África do Sul, por exemplo, é um exemplo, assim, mais um exemplo triste, né, do que aconteceu simplesmente por questões raciais. Foram os terríveis projetos de dominação e destruição de povos considerados inferiores que ensejaram a declaração da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando os episódios da conquista das Américas a partir dos descobrimentos também. Então, lá atrás, né, a gente já via essa situação de que eu sou superior a você, né, desde quando houve a invasão aqui do Brasil. Então, não foi descobrimento porque o Brasil não estava perdido, existiam, né, os índios aqui. Então, quando Portugal invadiu aqui o Brasil, dizimou,
né, os indígenas, escravizou os indígenas, trouxe escravos da África também para trabalhar aqui, aí sempre se achando, né, superiores. Do preconceito nacional à exclusão social, o papel da tolerância. Atualmente, não é difícil perceber que a expansão cada vez mais veloz do fenômeno da globalização econômica acaba produzindo em idêntica escala um crescente processo de exclusão social, consubstanciado em grandes fluxos imigratórios provocados pela miséria e escassez do emprego nos países periféricos e em desenvolvimento. Tecnologias que efetivamente se livram do tempo e do espaço precisam de pouco tempo para despir e empobrecer o espaço. Essa questão de estarmos, né, tendo aula virtual, por exemplo, é uma situação de exclusão digital, aonde boa parte da população não tem condições de ter acesso a esse tipo de aula, por exemplo, né? Então, a boa parte, saiu um estudo, eu estou dando a disciplina de Tecnologia da Informação e Informática também, para o P1 de enfermagem, e lá eu discuto sobre essa questão da inclusão digital, inclusão e exclusão digital. E essa questão da inclusão digital tem a ver com a exclusão social também, né? Onde pessoas, né, com baixa renda, com baixa escolaridade, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, informação, conhecimento, elas acabam ficando à margem da sociedade, né? Lógico que se não fosse a pandemia, né, e tudo estaria acontecendo gradativamente. Aqui no Brasil de forma mais lenta, mas com essa pandemia, né, tudo foi muito rápido. A gente estava dando aula na sexta-feira presencialmente, quando foi no domingo à noite, a direção informou, né, que a gente teria que fazer tudo virtual por causa da pandemia. Então, todo mundo precisou se ajustar. Nós, professores, de forma rápida para poder dar aula para vocês e vocês, alunos, para poder acompanhar. Então, nem todo mundo, por exemplo, tinha a internet com a velocidade suficiente para estar acompanhando as aulas durante o mês inteiro, durante todos os dias. Um celular que conseguisse suportar todo o material, né, que os professores enviavam. Muitos de vocês não tinham computador, era só pelo celular para ter as aulas. Então, vejam quanto de dificuldade que foi gerado, né, para assistir uma aula. Então, como eu disse, muitas pessoas não tiveram condições e acabaram abandonando os estudos, né, temporariamente, enquanto está durando essa pandemia com aulas virtuais, porque simplesmente elas não conseguem acompanhar. Não é a questão de, ela não quer, não, é porque ela não consegue, seja por poder aquisitivo, né, por questões de conhecimento mesmo. Muitas pessoas chegam no nível superior, muitas pessoas formadas, inclusive, e não sabem mexer muito em computador, né, em celular, faz o básico, né? Então, é necessário que se dê conhecimento e informação para que a população como um todo ela consiga ter acesso a isso. Então, não é só dar os dispositivos, né? Não é só dar um computador, um tablet ou um celular para a pessoa ter acesso às aulas, mas também saber informar ela como usar esses dispositivos. Emerge a ideia do preconceito nacional, em que a percepção de um povo como diverso por outro decorre da necessidade de identificação deste último. O preconceito acaba por contribuir para a identificação de um povo através de um juízo de valor negativo que os seus indivíduos fazem de povos de outras nações. Um exemplo, né, o atentado de 11 de setembro que ocorreu, né, onde foi destruída as Torres Gêmeas lá em Nova York, nos Estados Unidos, por questões de preconceito nacional, no caso, né, entre brigas de países, por questões, lógico, existe a questão de dinheiro, mas questão religiosa, existe um monte de coisa atrelado ali, fizeram com que houvesse, né, ali milhares de pessoas sendo assassinadas, né, nesse atentado.
e tantos outros também nos Estados Unidos, né, no Oriente Indo, né, mantendo suas tropas lá no Oriente Médio, matando inúmeras pessoas também. Então, essa questão de guerra, infelizmente, ainda é muito forte no nosso país, seja guerra civil ou guerras, né, entre países. A Palestina, por exemplo, Israel, né, vivem lá em guerra o tempo todo por questões religiosas, né, de território e tal. Então, a gente vê ainda muito ódio sendo propagado pelo mundo afora. No modelo de tolerância das sociedades liberais, o indivíduo representa a unidade de constituição da vida associativa, afirmando-se o particular e o individual, e nunca o que pretende a universalidade. Ou seja, a gente vê muitas vezes pessoas que só pensam no eu, né? Elas são egocentristas, então fica ali, eu estando bem, o resto que se dane, né? Não se preocupa em fazer o bem, em propagar o bem ali, em observar que muitas vezes a sua atitude pode estar prejudicando outra pessoa. Mas tem gente que não vê isso. Eu estando bem, eu tendo minha caminha confortável para dormir, eu comendo, o resto, tô nem aí. Né? A gente precisa parar de ser tão egoísta e também pensar no próximo. Assim, o indivíduo liberal terá direito a professar a fé que quiser e a escolher o grupo de opinião que desejar, desde que continue a participar da vida política como um produto único de escolha individuais. Então, nós temos o direito de escolher, né, a religião que a gente quer seguir ou não seguir, ter uma posição política A, B ou C, também a gente pode. O que a gente não pode é estar devido a isso, devido a uma religião, devido a um posicionamento político, está propagando ódio, né? Está desmerecendo, está pregando preconceito, né? E por aí vai. Nas palavras de John Locke, o único assunto da igreja é a salvação das almas, e não interessa à comunidade ou a qualquer dos seus membros que esta ou outra cerimônia nas assembleias religiosas tragam vantagem ou prejudiquem a vida, a liberdade ou a propriedade de qualquer pessoa. Desse modo concebido, o critério de tolerância nunca pôde guiar as relações com outro projetado na figura do Oriente, né? E a ideia de civilização do século XVIII acentuou a contraposição entre o bárbaro e o civilizado, funcionando como um operador radical das diferenças entre os povos. A gente via antigamente que a religião era que, em muitos países, né, era que definia, né, a parte política, a parte de educação, a parte de cidadania, entre muitos aspectos, em relação à sociedade. E aí a gente tem uma mudança nisso, aonde passou-se, né, a tirar, vamos dizer assim, um pouco dos poderes da igreja e deixando, né, a possibilidade, por exemplo, de se existir um país laico, aonde as pessoas poderiam estar escolhendo, né, seguir ou não determinada religião. Em nossos tempos, os mencionados ataques terroristas, conjugados à onda massiva de imigração em direção aos países desenvolvidos, suscitam a questão da tolerância, posta como condição ao exercício dos direitos individuais do liberalismo clássico. Um exemplo, pessoal. Se vocês pudessem escolher e tivessem condições, vocês preferiam morar em um país pobre, em um país em guerra, em um país onde não se tem segurança, educação, lazer, um salário digno, ou vocês preferiam estar num país que tem tudo isso? Que tem qualidade de vida, que tem emprego, que tem paz, que tem segurança. E aí? É lógico que a gente preferiria estar num local, num ambiente que teria todas essas qualidades. A questão da imigração, muitas vezes, a gente tem algumas pessoas que são totalmente contra, mas vamos partir do seguinte raciocínio. E aí eu quero que vocês respondam. Se vocês vivessem num país que está em guerra,
tá? Tá em guerra, tá tudo sendo destruído, bombardeio o tempo todo, invasão das casas, né? Crianças sendo assassinadas, mulheres sendo estupradas. Vocês gostariam de continuar ali? Ou se tivesse a possibilidade de vocês irem para países vizinhos para fugir dessa situação, vocês sairiam? O que é que vocês me dizem? Gente, ativem o microfone. Pessoal? Oi, professora. Então, quer que vocês continuariam naquele país ou vocês tentariam fugir para os países vizinhos? Eu fugiria. Então, por que a gente vê pessoas, exemplo, o Brasil, né, tem um tamanho gigantesco, tamanho continental, e quando estava ocorrendo lá o conflito, né, mais forte na Venezuela, muitas pessoas eu vi, né, inclusive familiares, criticando porque estávamos recebendo venezuelanos. Que é um absurdo, que tem que fechar fronteiras, não tem cabimento venezuelano vir para o Brasil. Gente, isso é uma questão humanitária. Aí, como foi comentado agora, se fosse você, né, que morasse lá na Venezuela, você não queria estar saindo de lá, não? Né? Aí a gente tem uma contrapartida, né? Uma situação que ocorreu. Enquanto muitos brasileiros criticavam, né, essa questão da vinda dos venezuelanos para cá, achavam absurdo, tal. Quando teve agora, no início do ano, em janeiro, vocês lembram que teve a falta de oxigênio nos hospitais? Vocês estavam acompanhando os noticiários? Sim, certeza. Pronto. Vocês sabem quem foi que enviou oxigênio para cá? Vocês tiveram conhecimento disso? Sim, foi a Venezuela, né? Exatamente. Mandou, inclusive, por terra, demorou dias. Era isso que eu ia comentar. Então, por brigas, rixas, por coisas totalmente desnecessárias, preferiram deixar a vida de brasileiros, independente de qual fosse a nacionalidade, a vida de pessoas em jogo, simplesmente por não enviar aviões da FAB, né, que é da Força Aérea Brasileira, para buscar esse oxigênio. Deixar os venezuelanos que doaram, né, ou seja, estavam ajudando o país a salvar vidas, um país que estava detonando eles. Eles foram lá estender a mão. Mas, para não dar o braço a torcer, nem sequer para ir buscar isso de avião, que, lógico, aceleraria, né, e muito a agilidade daquelas pessoas que estavam morrendo sem ter oxigênio. Quantas vidas não teriam sido salvas por questões de horas daquele oxigênio ter chegado? Né? E aí a gente viu que isso é uma questão humanitária. Né? Os Estados Unidos também doou, só que os Estados Unidos fica muito mais distante. Venezuela está aqui, do lado, e do lado da Amazônia. Né? Mas aí preferiram deixar à frente de vidas humanas aspectos políticos, aspectos que são totalmente irrelevantes quando a gente está falando de vidas. Aí, na CPI, né, professora? Aí o senador perguntou lá para o ministro da Saúde? Não, ministro do... Ah, Jesus. Aquele ministro que faz como se fosse a ponte entre os países. Relações exteriores. Isso, aí perguntou, ministro, o senhor agradeceu, ministro, ao governo venezuelano
Aí ele olhou assim e falou, não, Pois é. filho da mãe, é complicado. Uhum. Então, a gente está vivendo uma situação no nosso país onde qualquer coisa é mais relevante do que a vida das pessoas que estão morrendo por causa do Covid. Seja jogo de futebol, né, onde 50 e tantos e-mails sobre a vacina não foram respondidos, passaram-se meses para definir as questões da vacina, mas em relação a um jogo de futebol, prontamente foi atendido, aonde não vai gerar nenhuma renda para o país, porque os estádios, né, são fechados por biossegurança. Pelo contrário, vai gerar custos, mas para gerar uma cortina de fumaça, para que as pessoas tirem o foco da CPI, né, tirem o foco de tudo que está acontecendo, das investigações que chegaram na mulher do presidente, né, em todas as questões envolvendo os filhos do presidente, em todos o ministro do Meio Ambiente, que está aí para também está sendo investigado, né? Precisou haver denúncia dos Estados Unidos de que aquela madeira que estava chegando ao país era madeira ilegal para se fazer alguma coisa, né? Entre tantos outros que já são assim, já estão sendo investigados, né? Que a gente nem sabe. A gente precisa exercer nossa cidadania e acompanhar esses aspectos também para a gente poder saber o que está acontecendo com o nosso país. Então, o que está em jogo não são meros atos criminosos de ataques a civis, mas o desafio à identidade cultural de nações edificadas sob o manto de um ideal de civilização que, não obstante, se volte à aceitação passiva da diferença e da multiplicidade humana. Não foi arquitetado para incorporá-las no seio de suas organizações políticas, né? Então, aqueles países que, porque eu sou de religião tal, então eu sou melhor do que você, ou porque eu tenho isso, aquilo, né? E aí a gente vê aí esses problemas, como é que chama? Diplomáticos. Por essa razão, no momento em que aquela identidade é colocada em uma situação de risco, de ruptura, altera-se o referencial de tolerância e via de consequente do que é possível aceitar. No cotidiano das nações ocidentais, o rosto do bárbaro e, portanto, do intolerável passa a ser projetado de maneira abstrata e indefinida, ocorrendo uma perigosa aproximação com o diferente, aonde muitas vezes um exemplo, algumas pessoas, elas olham para uma pessoa negra, e acha que aquela pessoa ela é inferior, ela é bárbara, ela não tem cultura, ela não tem educação, né? Então ela tem que ser subjugada, ela tem que ser agredida, ela tem que ser colocada ali de lado, como a gente já viu em vários casos onde forças policiais, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países também, acabam tirando a vida de outras pessoas simplesmente pelo fato delas serem pessoas de cor negra. E agravadas pelo quadro de exclusão social decorrente do fenômeno da globalização econômica, a irrupção de graves conflitos étnicos torna-se inevitável, revelando a inaptidão do critério de tolerância como forma de garantir a todos até mesmo o exercício das clássicas liberdades individuais, ao ensejo do que a civilização do mundo ocidental firmou-se por mais de 3 séculos. É, portanto, emergencial a consolidação de novos paradigmas capazes de interromper a aceleração do processo de desagregação dos povos, sinalizando alguma perspectiva de integração da humanidade em torno de valores universais, né, como paz, amor, equidade, valores que propaguem o bem, né, o crescimento e desenvolvimento como uma nação, com uma sociedade, né, de pessoas racionais que nós somos. A universalidade dos direitos humanos, a superação do relativismo cultural, com respeito integral aos direitos humanos e ao combate a inaceitáveis manifestações de marginalização social, é necessária uma educação pautada por valores universais. A educação para a cidadania democrática consiste na formação de uma consciência ética, que inclui tanto os sentimentos como razão, passa pela conquista de corações e mentes no sentido de mudar mentalidades,
combater preconceitos, discriminações e enraizar hábitos e atitudes de reconhecimento da dignidade de todos, sejam diferentes ou divergentes. Passa pelo aprendizado da cooperação ativa e da subordinação do interesse pessoal e de grupo ou interesse geral ao bem comum. Se falarmos em ética, trata-se de confiar valores. Nesse sentido, a educação para a democracia inclui o desenvolvimento de virtudes políticas decorrentes dos valores republicanos e democráticos. Então, a gente precisa compreender o que é cidadania, né? A gente precisa saber quais são as questões éticas, né? Os valores, para que assim a gente consiga ter uma sociedade, né, que ela seja... que ela parta do princípio de que somos todos iguais dentro das nossas diferenças, né? E que todos devemos ter os mesmos direitos e deveres. Foram essas diretrizes que inspiraram, depois do massacre da Segunda Guerra Mundial, a fundação das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá em 1948, cristalizando o processo de internacionalização dos direitos humanos sobre os traços da universalidade e indivisibilidade a caracterizá-los em intrínseca correlação. Então, a gente vê que foi necessário a criação disso, né, desse grupo maior, com pessoas de vários países, para que a gente pudesse ter direitos resguardados, que se porventura naquele país não seja, a gente tem para onde recorrer, né? E os direitos humanos estão aí para isso, as Nações Unidas e a Declaração Universal. Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sobre a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a dignidade e a titularidade de direitos. Ou seja, se você é pessoa, você tem seus direitos, acabou-se. Direito à vida, né? Direito a uma sociedade igualitária, né? E todos os outros que a gente já viu. Indivisibilidade, porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais, e vice-versa. Quando deles é violado, os demais também o são. Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente e interrelacionada, capaz de conjugar o catálogo dos direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais. O caráter universal dos direitos humanos encontra, entretanto, uma significativa resistência no movimento denominado relativismo cultural, no sentido da pluralidade cultural existente entre os povos e nações impedir a formação de uma moral de abrangência universal. É lógico que cada país eles vão ter suas peculiaridades, né? Não tem como você querer que o mundo todo seja igual, né? Mas vão existir, né, direitos que a questão das Nações Unidas vai tentar buscar para que todos, né, pelo menos os direitos mínimos, como, por exemplo, a igualdade entre homens e mulheres, eles sejam colocados em práticas. Por falar nisso, o Brasil ele está junto agora, ele saiu do grupo da questão dos direitos humanos voltados para as mulheres, e ele está junto com os países que são contra, né, que as mulheres não devem ter os mesmos direitos, que esqueci agora quais são exatamente os países, mas são alguns ali do Oriente Médio, só para vocês terem uma ideia. Em cada sociedade residiria uma nação sobre direitos fundamentais, em consonância com suas especificidades culturais e históricas e estritamente relacionadas ao sistema político. No entanto, não há, a bem de verdade, como deixar de recorrer a um paradigma ético universal que permita afastar práticas abjetas como excisão e tráfico de crianças ou escravidão. Ou seja, esse tipo de situação, por mais que seja algo cultural do país, os direitos humanos eles vão atuar. As Nações Unidas elas vão atuar para que isso não ocorra. Lógico que o planeta, né, o planeta Terra, ele é imenso, então, lógico que ainda pode existir, ainda existe, a gente sabe disso, mas na medida do possível, tenta-se coibir esse tipo de atitudes. É preciso supor que qualquer que seja seu local de nascimento e sua expressão específica, existem valores humanos universalizáveis,
Do contrário, cada cultura permanece encerrada em sua própria ideia específica de humanidade e ninguém pode criticar nenhuma prática, nem o uso, nem o costume de outra cultura, qualquer que seja ela, inclusive, portanto, a sua própria. Então, existem, né, preceitos universais para todos, justamente para que você não, vamos supor, num país, é normal você chegar, pegar uma mulher, vamos supor, e quando casar, arrancar o braço dela. Um exemplo, lógico, não existe esse país, tá? É uma situação hipotética. Então, existem, né, valores universalizáveis que vão ser colocados ali para todos os países, tá? E eles devem seguir. Não que devem necessariamente, né? Não existe, se você não seguir, sei lá, vai acontecer alguma coisa, né? Alguns outros países vão criar sanções econômicas, por exemplo, por aquele país X não estar seguindo, né, as orientações das Nações Unidas, ok? E, no caso, quem sofre as consequências aí vai ser, né, as pessoas que vão viver nesse país que não vão estar vivendo, vamos dizer assim, né, com uma forma mais... com os direitos sendo expressos. Sob a ótica da universalidade dos direitos, o ideal de civilização acaba assumindo uma roupagem mais autêntica ao se distanciar de uma cultura específica para configurar exatamente a forma que permite a existência das culturas humanas em sua diversidade e, por conseguinte, em sua coexistência. Para dizê-lo negativamente, a barbárie não é uma prática humana, um costume humano e tampouco uma cultura humana específica. É uma prática, um costume, uma cultura que se define pelo fato de negar tal ou tal forma específica de humanidade, né? Então, na barbárie a gente já viu, por exemplo, na época dos romanos, né, onde tinha os gladiadores, então, aquilo ali era uma barbárie, onde as pessoas iriam lutar ali pela sua vida, literalmente pelo como é que chama? Pelo prazer, né, pela diversão ali das pessoas que ficavam assistindo no Coliseu. Admitir direitos humanos significa estar ativamente decidido que o reconhecimento do humano pelo humano equivale ao reconhecimento de direitos por parte de outro sujeito desses mesmos direitos. Ou seja, eu tenho meu direito, você tem seu direito, e a gente precisa respeitá-los, né? Cada um dentro das suas diferenças e igualdades. Não é tanto que o homem tenha estes ou aqueles direitos, mas que o direito a ser homem, né, ser humano, entendendo como tal o sujeito de direito, é um estatuto consciente e involuntário que os homens devem moralmente conceder uns aos outros. Da tolerância às ações afirmativas, né, ainda na busca da solidariedade universal, nesse ponto cai por terra o critério da tolerância, como a simples aceitação das diversidades e da multiplicidade humana em comunidades políticas e culturais. A aceitação do diferente está muito aquém de seu real reconhecimento, obstando-lhe a percepção de si mesmo como igual entre os iguais, na medida em que continua sendo mantida a distância, deixando de integrar aqueles contextos sociais. A preponderância do reconhecimento do caráter universal dos direitos humanos na qualidade de pressuposto inafastável, sua efetiva realização em toda e qualquer organização política ou social, dependendo do abandono do critério da tolerância, como a aceitação passiva do diferente para a assunção das ações afirmativas, de sorte a integrá-lo no seio das coletividades. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa que veio do outro país, está aqui no Brasil, né, cultura diferente, aspectos sociais diferentes do que ela tinha lá. Então, a gente precisa ser tolerante com as dificuldades daquela pessoa, com as características culturais daquela pessoa e não intolerante, né? E não preconceituoso, porque isso você só está o quê? Destilando ódio. Então, por que eu não consigo compreender? Se você pode estar ajudando, ou mesmo só em não atrapalhar já faz muito, né? Então, se você pode ali estar fazendo bem, por que se escolhe, né, fazer o mal? A perda dos direitos humanos coincide com o instante em que a pessoa
se torna um ser humano em geral, sem uma profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se identifique e se especifique. E diferente em geral, representando nada além de sua individualidade absoluta e singular, que, privada da expressão e da ação sobre o mundo comum, perde todo o significado. Em atenção ao princípio da igualdade essencial de todo ser humano, o pecado capital contra a dignidade humana consiste justamente em considerar e tratar o outro, um indivíduo, uma classe social, um povo, como um ser inferior, sob pretexto da diferença de etnia, gênero, costumes ou fortuna patrimonial. Algumas diferenças humanas, aliás, não são deficiências, mas, bem ao contrário, fontes de valores positivos como tal devem ser protegidas e estimuladas. Então, essa questão de você, né, proibir, restringir, censurar uma pessoa em relação à questão de profissão, cidadania, opinião, seja lá qual for, então você está tirando, você está privando aquela pessoa dos direitos que ela tem, o direito individual de escolher qual religião seguir, de expressar sua opinião, de exercer a profissão que ela deseja, entre outros. A igualdade de todos perante a lei é princípio reagente nos ordenamentos jurídicos da atualidade, tanto no plano internacional como no das organizações políticas estatais. E o principal fundamento das ações afirmativas é a violação de tal matriz tomada em seu aspecto material. A questão aponta para a necessidade de eliminação dos quadros de marginalização de seres humanos, como forma de assegurar que todos possam ser efetivamente amparados de idêntico modo pela lei. Aqui no Brasil, a gente vê está crescente, né, cada vez mais a questão da desigualdade social, pelos aspectos, né, do direcionamento da pandemia que a gente já citou aqui, os aspectos econômicos está indo de ladeira abaixo de cabeça, né, porque ela já estava indo de ladeira abaixo, só que agora está indo de cabeça com tudo. A gente está tendo um número muito mais alto, um número cada vez mais crescente de pessoas desempregadas, pessoas entrando no nível de pobreza e também está chegando a níveis, né, de pobreza extrema, onde pessoas não têm o que comer, né? Então, infelizmente, a gente está tendo esse parâmetro, né, aqui no nosso país, e tantos outros estão vivenciando ou já vivenciavam essa situação, e que a gente precisa tentar fazer alguma coisa. Então, como foi dito no início, você conseguir, né, achar que está tudo lindo, maravilhoso, só porque você tem essas condições e, vamos supor, botar uma cortina ali e não ver que outras pessoas têm necessidade, isso é muito cruel. Por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortunais ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita o quanto possível tais resultados, pois que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos e abstratos e os atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas que descrimentosas com os atingidos. Só para citar um exemplo em relação a essa questão das fortunas, né, de impostos e tal, o grupo do G7, né, que são os 7 países mais desenvolvidos do mundo, eles estão lá desenvolvendo, e isso depois vai ser levado para o G20, que é um imposto, vamos dizer assim, um imposto universal para as grandes empresas, tá? Para que se evitem, né, cada vez mais a questão de desvio de dinheiro para ilhas fiscais, certo? Então, eles estão trabalhando para tentar buscar essas fortunas, porque a gente vê quem mais ganha é quem menos, entre aspas, né, quem menos paga. Por quê? Porque desviam-se esses dinheiros não, que não existe, né? Desviam esse dinheiro para outros países, né? Escondem ali e não pagam os impostos.
Como se vê, para efetivar o processo de igualdade entre os homens, a simples tolerância e diversidade não é suficiente ao rompimento de situações e práticas discriminatórias injustificáveis, em crescente expansão e escala universal. Então, nos últimos anos, a gente está vendo que está tendo um crescimento muito grande de uma linha de pensamento que prega o ódio, né, que prega a intolerância, que prega a discriminação e totalmente sem sentido. Daí a importância da adoção de providências capazes de concretamente elevar ao seio da coletividade grupos ou indivíduos socialmente vulneráveis, para proteger e resguardar, então, pessoas negras, como é que chama? Ai, meu Deus, como é que chama o nome? Estrangeiros, quase que não saía. Então, pessoas negras, estrangeiros, homossexuais, mulheres, entre outros grupos que, de certa forma, né, na sociedade, sofrem algum tipo de discriminação. Ações afirmativas são medidas de cunho especial e transitório, realizadas voluntária ou compulsoriamente em uma esfera organizacional. Visam superar os efeitos iníquos, constantes e, por vezes, históricos de desvantagens impostas indevidamente a segmentos sociais, como esses que eu falei, né, pela questão dos negros, né, pela escravatura que existiu, questão das mulheres, pelos países serem patriarcados, né, e por aí vai. Então, o alvo das ações afirmativas são os que estão sujeitos a um padrão de inferioridade e discriminação, vendo-se distintas das mínimas condições de equidade em relação aos aspectos fundamentais do exercício da cidadania, como acesso à educação, moradia, postos de trabalho, entre outras prestações indissociáveis da ideia de uma existência digna. Conforme o caso, podem ser mulheres, negros, índios, homossexuais, além, é claro, da gama de pessoas em franca situação de carência de recursos materiais. Na qualidade de políticas compensatórias adotadas para remediar os reflexos de um processo de discriminação, as ações afirmativas destinam-se à consecução do princípio da igualdade material, sempre à luz do respeito e pluralidade e diversidade humana. Aquilo que a gente já falou, que eu citei até como exemplo a questão das cotas. Revela-se, assim, que a importância da inserção da pluralidade humana no espaço público que torna os homens iguais por meio da lei. Quando se fala homens, né, lembrando que são os seres humanos. Por isso, perder o acesso à esfera do público significa perder o acesso à igualdade. Aquele que se vê destituído de cidadania, ou seja, quando a cidadania dele é retirada, ao ver-se limitado à esfera do privado, fica privado de direitos, ou seja, vai ficar restrito ou até ausente, né, os direitos deles, pois estes só existem em função da pluralidade dos homens, ou seja, da garantia tácita de que os membros de uma comunidade dão-se uns aos outros. O pacto social estabelece entre os cidadãos uma tal igualdade que eles se comprometem todos nas mesmas condições e devem todos gozar dos mesmos direitos. Enquanto a liberdade e a igualdade põem as pessoas umas diante das outras, a solidariedade as reúne, todas no seio de uma mesma comunidade. Na perspectiva da igualdade e da liberdade, cada qual reivindica o que lhe é próprio. No plano da solidariedade, todos são convocados a defender o que lhes é comum. Cada qual zela pelo bem de todos e a sociedade pelo bem de cada um de seus membros. E aí, como que acontece a inclusão social aqui no Brasil? Né? Ocorre principalmente por meio de políticas públicas, como, por exemplo, as políticas de ações afirmativas. Ok, né? Mas o que seriam essas ações afirmativas? Elas são ações temporárias definidas pelo Estado com o propósito de eliminar desigualdades historicamente acumuladas e garantir a igualdade social. Tá? Através da equidade, a gente pode ter a igualdade. Um exemplo da implementação de ações afirmativas é a política pública de cotas raciais, medida responsável pela reserva de vagas em universidades públicas ou privadas, concursos públicos e bancos para grupos específicos classificados por etnias, com a finalidade de reduzir as diferenças e desigualdades existentes. A gente sabe que existe e muito, né? Citar um exemplo aqui,
não sei se vocês acompanharam, eu acho que foi do ano passado, que ganhou o Big Brother, que ganhou a Thelma. Ela é uma médica, uma mulher negra, e ela era, né, vinha de uma família humilde e estudava, né, com pessoas de classe média alta, fazendo medicina ali, e que tinham uma dificuldade muito grande, né, e ela conseguiu entrar, não sei se foi por meio de cota, né, mas a questão de que ela era a única negra na turma dela. Né? Então, é porque os negros são incapazes? Não, é porque a situação social dos negros, na maioria das vezes, impossibilitam que eles tenham acesso a uma educação de qualidade e que possam, né, galgar, buscar, sonhar, às vezes até, né, com um curso superior, quanto mais um curso superior ao nível, né, de medicina, que é bem mais difícil. Ademais, a criação de leis para proteger os direitos e garantir o bem-estar de grupos minoritários excluídos é uma maneira eficiente de fazer a inclusão social, como, por exemplo, a proteção dos direitos das mulheres, da população negra e dos homossexuais. Recentemente, o STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passa a ser considerada um crime. Essa medida representa um marco para a comunidade LGBTQ+, uma vez que a criminalização da homofobia é uma das demandas mais antigas do movimento no país, né? Se encaixa dentro das questões de preconceitos raciais, essas coisas, aí tem uma parte que vai para essa questão da homofobia. Então, hoje, né, é criminalizado, e também é outra questão que não tem sentido existir preconceito quanto a isso. Se você não é, e você não quer ter contato com a pessoa homossexual, beleza, pronto. Se você uma pessoa heterossexual, é só não ter um relacionamento com a pessoa homossexual. Qual é o problema? É igual você, vamos supor, um homem, chega uma mulher e quer namorar com você, você diz que não quer. Pronto, independente, né, da orientação sexual daquela pessoa. Então, simples assim, é só uma questão de respeitar. Entretanto, apesar da existência de ações que visam combater a exclusão social no país, esse problema ainda é uma realidade vigente que demanda atenção e atingir diversas camadas da sociedade. Os tipos de exclusão social. A exclusão social, ela promove o distanciamento de uma pessoa ou de grupos minoritários em diversos âmbitos da vida social. Com isso, pessoas que possuem essa condição social sofrem inúmeros preconceitos e são impedidas de exercerem seus direitos como cidadão. Ou seja, ela tem direito, mas ela não pode ter esse direito colocado em prática. E alguns tipos de exclusão social, a gente tem a exclusão étnica, que faz referência aos grupos minoritários excluídos em razão da etnia ou cultura, como os índios e negros. A econômica faz referência à exclusão de pessoas com menor poder aquisitivo na sociedade, que não conseguem ter acesso a bens e serviços. Então, algumas pessoas se acham melhor do que a outra porque tem uma conta bancária cheia. Também não tem sentido isso. De gênero, faz referência geralmente às mulheres e grupos que não se adequam ao gênero de nascimento, como os transexuais. Exclusão patológica faz referência à exclusão de indivíduos em razão de alguma doença ou deficiência, como cadeirantes e pessoas vivendo com HIV, né? Muitas pessoas que são HIV positivo, elas não informam isso porque sabem que ainda existe um preconceito muito grande. Exclusão sexual faz referência à exclusão de indivíduos determinada pelas orientações sexuais, né, no caso dos homossexuais. E como praticar a inclusão social? Em suma, a inclusão social ela é fundamental para a manutenção da democracia. Por isso é importante que todo o corpo social aja em conjunto a fim de contribuir com a valorização do ser humano. Algumas medidas que podem auxiliar na inclusão social são campanhas de conscientização populacional acerca da inclusão e respeito à igualdade a nível municipal, estadual e federal, reflexões sobre diversidade humana, campanhas sociais que estimulem a contratação de pessoas com deficiência. Inclusive, né, nos concursos já existe, né, uma cota para pessoas com deficiência. Aumentar a representação das pessoas com deficiência na política, utilizar o esporte como forma de integração social e humanizar todo indivíduo, independentemente das diferenças sociais.
Concluímos, então, que o cenário internacional não deixa dúvidas de que, quanto a identidade de um povo é posta em risco, a reação ao desafio assume o mesmo tom. E, de forma paradoxal, justamente em franca dissonância do padrão de identidade sedimentado há mais de 3 séculos no mundo civilizado. E o critério de tolerância como simples aceitação da multiplicidade humana não mais permite aferir o que e quem é possível acatar. A face do bárbaro confunde-se com a do diferente, né, com a inevitável irrupção de conceitos étnicos de extrema gravidade no cotidiano das nações ocidentais. Nesse contexto, cresce então a necessidade de uma educação em torno de valores universais, sobre a perspectiva de existência de uma humanidade comum, a despeito das diversidades naturais, culturais e históricas do povo. Essa concepção inspirou, depois do massacre, né, da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, Declaração Universal de 1948, dando início, assim, ao processo de internacionalização dos direitos humanos. Ao contrário do que entende os adeptos ao movimento do relativismo cultural, apenas a consolidação de uma moral de abrangência universal, com lacros nos ideais de liberdade, igualdade e solidariedade, afirmados no decorrer da história da humanidade, será capaz de integrar a multiplicidade humana no âmbito de toda e qualquer organização político-social. Da tolerância com a mera aceitação passiva do diferente, é imperioso avançar as ações afirmativas como um valioso instrumento de inclusão social e integração da humanidade em torno de valores comuns, no comando dos princípios da igualdade, liberdade e solidariedade universal. Para a gente acabar, gente, vou passar um videozinho bem curtinho, ele tem, se não me engano, menos de 3 minutos, é 2 minutos e pouquinho, tá? Onde a Apple ela fez, né, esse vídeo trazendo, né, que somos plural, falando sobre a questão da inclusão social em relação aos seus funcionários. Deixa eu só ativar aqui o microfone. Open. Open a door, and it opens all the others. Open a mind, and see what happens next. No great thing, no beautiful invention was created in a vacuum. It happens when we leave our comfort zone and come together. Embrace faiths, cultures, disabilities, differences. Embrace races, ages, ideologies, personalities, creating a tool or device nobody saw coming. Humanity is plural, not singular. The best way the world works is everybody in, nobody out. So who we're made of is everyone. Differences not just celebrated, but essential. Many more women in charge, equal pay for equal work everywhere. A new generation of Apple, more diverse than the one that came before. Open is not just who we are, but what we believe as a company. Because humanity isn't singular, it's plural. The truth is, we don't see things the same. The power is, we don't see things the same. Então, gente, deixo essa mensagem aí, né, desse vídeo da Apple para vocês. Lua se despede de vocês na nossa última aula do semestre, tá? Semana que vem nós teremos a nossa avaliação, será no mesmo estilo da nossa N1. Alguns de vocês, eu acho que podem não ter presenciado a nossa primeira aula,
Eu não lembro se de cabeça agora se todos vocês estavam, mas todo o material, né, tudo que foi dado depois da N1 é o que vai cair agora na nossa avaliação N2, tá certo? Em relação às nossas avaliações, eu tinha passado um trabalho para vocês, né, que era sobre apresentação sobre inclusão social, dificuldades apresentadas nas atividades remotas, onde vocês tinham que fazer a gravação de um vídeo, né, sobre as dificuldades que estão sendo apresentadas, principalmente no momento de pandemia. Em relação ao acesso a estudantes, às atividades acadêmicas e trazer os principais obstáculos apresentados por essas pessoas, né, pelos alunos. Nenhum de vocês enviou esse trabalho, tá? Pelo menos não chegou até mim. Esse trabalho, ele valia 5 pontos. Valia não, ele vale 5 pontos, é a metade da nota. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Vocês podem fazer o trabalho e me enviar até a semana que vem, tá? E aí tem a nota, certo? Professora? Oi, Leidiane. Eu acho que deve ter tido problema em algum erro, porque assim, a senhora tinha dado até um prazo, não foi, para entrega do trabalho? Foi, agora em maio. Então, eu e Lenira, que é o meu grupo com ela, a gente enviou no mesmo dia o trabalho, no mesmo dia que a senhora estabeleceu o prazo. Então eu vou E eu verificar. também, professora. Tá. Então vou Eu verificar. também já enviei. Certo. Quem ainda não enviou, então envie até a próxima quarta, tá? Porque a prova, independente de ter enviado o trabalho, a prova ela vai valer 5 pontos. Certinho? Dúvidas? Pronto, professora. Certo. A senhora ainda hoje tem como confirmar qual foi o que chegou? Porque se caso o meu e-mail que enviei não chegou até a senhora, eu posso... aí a gente tenta reenviar novamente, tá Isso. certo? Qual é o teu e-mail que eu vou voltar para pesquisar aqui? O e-mail que você enviou. Qual é o e-mail? Foi do de Lenira. Diga aí o e-mail, qual é? Foi Leidiane e tem o da minha dupla que foi Lenira. Não, mas qual é o e-mail? É Lenira Mendonça? Isso, e o meu é Leidiane Dias, MME. Tá aqui, Lenira mandou 4 vídeos. Pronto, foi o meu e o Eu dela, lembrei, então. teve uma de vocês que mandou até para o NUP, da jornada, que eu pensei que era da jornada. Foi eu, professora. Pronto, enviaram mesmo, alguns de vocês enviaram. Pronto, professora. Esse de Lenira tá o meu vídeo e o dela, tá certo? Que foram Lenira e 4 vídeos. Leidiane, tô vendo aqui. Então, Isso. belezinha. Pronto. Certo. Porque como nem todo mundo tinha enviado, teve uma outra turma do P1 que também não enviou, então eu tô dando essa oportunidade para vocês enviarem ainda, tá certo? Bom? Certo, Clênia. Então, porque eu confundi com a data da prova e eu jurava que era até dia 14 para poder enviar. Mas tudo bem, certo? Não vou ser cri-cri com isso, não. O que eu quero é que vocês aprendam, não quero reprovar aluno. Na verdade, quem reprova não sou eu, né? São vocês de acordo com as atividades de vocês. Mas se eu posso dar uma chance, eu não vou penalizar ninguém, não. Tá certo? Ok? Alguma dúvida? Não? Não, nenhuma. Então, gente, foi um prazer ficar com vocês esse semestre, com essa disciplina de Ética, Cidadania e Inclusão Social. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma sugestão que possa melhorar a disciplina, eu sei que é uma disciplina muito teórica, tem outras disciplinas que dá para aproveitar mais, né, com aulas práticas ou mesmo com alguns outros vídeos que quebram um pouquinho, vamos dizer assim, né, o conteúdo. Mas espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho, né, do objetivo da disciplina para vocês, tá? Eu não lembro se eu enviei para vocês os links
de alguns vídeos, alguns filmes que eu citei na parte que a gente estava falando de bioética. Vocês lembram se eu enviei o link para vocês? Eu não lembro se enviou, mas eu fiquei tão curiosa que eu acabei catando o DVD daquele Nuremberg. Uma coisa assim, que é do julgamento. Ah, Nuremberg. Isso! Chegou hoje. Pronto, eu vou mandar os links para vocês, então. Tanto o do Código de Nuremberg, tem aquele bactéria, né, a maldade humana. Só que aí é preciso ter estômago, né? Não é qualquer um que vai querer ver aquele que eles retratam muito bem, né, os experimentos realizados. E aí eu vou mandar para vocês e vocês aproveitam aí. Não vai cair na prova, tá? É só a nível de conhecimento, né? De ver uma perspectiva histórica sendo representada no filme, certo? Se protejam, se cuidem. A gente se fala na semana que vem com a nossa prova, mas encontro, entre aspas, presencial, né? De forma virtual. Esse é o nosso último encontro, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus e boa avaliação semana que vem. E boas férias, né? Quem já tiver com média a partir da prova da semana que vem, já pode ficar de férias, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Fê.